Olá, aqui é a Carol da Cromo e eu tô hoje mais uma vez aqui para gravar um vídeo falando de fotografia e o assunto hoje é fotografia de esportes. Então vamos lá. Esse foi um pedido, né? Esse vídeo é para responder um pedido que a gente recebeu lá no Insta para a gente falar um pouquinho sobre fotografia de esportes. Antes de começar a dar as minhas dicas, eu me sinto na obrigação de fazer uma primeira consideração, que é o seguinte. Eu não sou exatamente uma especialista em fotografia de esportes, né? Claro que todo fotógrafo tem as suas áreas de especialidade, tem uma série de outras áreas que costuma se dedicar a fotografar com frequência. E esporte não é uma dessas áreas para mim. Eu me lembro de ter feito um jogo de futebol uma vez no Morumbi, e de ter feito também um jogo de vôlei de praia num campeonato que teve aqui em Campinas. Então essas são minhas duas experiências práticas no campo da fotografia de esportes. Mas independente de qualquer coisa, com os 30 anos que eu tenho de fotografia, eu sou capaz de inferir quais são as questões que são significativas para a gente levar em consideração na hora de fotografar esportes. E eu acho que elas são 4 questões que são muito importantes. A primeira é ter atenção à velocidade do obturador. Então, lembrar que por se tratar de uma situação que envolve movimento, a gente tem que levar em consideração a velocidade do obturador para garantir que esse movimento seja congelado na maior parte das vezes. É claro que não é uma obrigatoriedade, você até pode fazer experimentações estéticas com baixa velocidade de obturação, mas pensando no que é o clássico da fotografia de esporte, seria você congelar o movimento e usar velocidades mais altas de obturação, como 125 e 250, tá? Para quem não tiver traquejo com o uso de câmera no manual, tem 2 alternativas que pode optar. Uma é optar pela função TV ou a função S da câmera. Nessa função vocês vão controlar a velocidade de obturador e a câmera automaticamente vai buscar o diafragma que vai equilibrar a luminosidade. Então isso já facilita até para que vocês tenham atenção para a minha dica número 2, que é muita atenção no momento do disparo, tá? Toda situação que envolve ação, ela depende muito da gente estar atento ao desenrolar ali da atividade para garantir que a gente vai clicar na hora certa. E aí, obviamente, quem for fã do esporte que estiver fotografando vai levar vantagem, né? Vai ter uma habilidade maior nessa antecipação. Então essa é a minha dica número 2, atenção ao momento. Minha dica número 3, bastante importante também, é ficar atento aonde que essa atividade esportiva vai acontecer. Então você está fotografando num estádio ou numa arena de vôlei de praia, como era o meu caso, você pode usar velocidades de obturação mais baixa, como o 400. O 400 aí vai ser interessante para você conseguir congelar os movimentos de uma forma mais tranquila, né? Mas você não precisa usar velocidades super altas de obturação. Agora, se você for fotografar uma atividade que vai acontecer dentro de algum lugar, como um ginásio, por exemplo, aí você vai ter que subir a velocidade do ISO inevitavelmente. A gente normalmente está bastante de longe do assunto na situação de esporte, então a gente não vai conseguir fazer uso do flash. Não é impossível, existem até alguns equipamentos que permitem, mas normalmente não é viável. E como normalmente não é viável usar o flash, a gente acaba ficando atrelado a subir o ISO para a gente conseguir fotografar numa condição de luminosidade que não é assim tão abundante, como é o caso de um ginásio. Bom, quanto que eu vou subir o ISO?
vai depender da quantidade de luminosidade que você vai conseguir nesse ginásio. Então, qual que é o truque? Você vai colocar a velocidade ali no 125, 250, que é o ideal para a gente fazer experimentações aí numa situação com bastante movimento como esporte. E vai ver se com o ISO 1600, por exemplo, se você consegue fotometria. Se conseguir, ótimo, parou em 1600. Ah, ainda não zero o fotômetro, então eu subo um pouquinho mais. Então vocês vão subir o mínimo possível para garantir uma boa luminosidade. Aí a minha quarta e última dica. Essas situações de esporte, eu já disse agora há pouco, né, que a gente costuma estar bem distante do assunto. Como a gente está bem distante do assunto, a gente acaba sendo obrigado a usar uma teleobjetiva. Então, no mínimo, você vai precisar de uma 200 milímetros. Isso é no mínimo mesmo, tá? Eu tenho uma 200 milímetros e nessa experiência que eu comentei com vocês no Morumbi, as coisas são bem plano geral, apesar de eu estar com teleobjetiva. Seria ideal aí uma 500 milímetros para estar fazendo um trabalho mais específico no contexto do esporte. E aí, para quem tiver super zoom, se você tem uma super zoom com 30, 40 ou 50 vezes de zoom, você vai estar super bem resolvido para fotografar esportes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho ali para você receber as nossas notificações. Manda o vídeo para um amigo, segue a gente no Instagram. Valeu e até a próxima!